Sabe aquele prato feito de feijão com arroz, bife acebolado, aquele ovo frito com gema mole, uma saladinha, quem sabe, junto? Assim, ó, padrão topíssimo brasileiro, sabe? Você conhece esse prato, né? Eu tenho certeza que você conhece. E é bom. Não, você não concorda comigo? É bom demais. Cara, eu adoro um prato feito. Adoro, adoro. Arroz, feijão por cima do arroz, bife acebolado e ovo com gema mole. Não tem, não adianta, não tem. É sobre mais ou menos isso que nós falaremos nesse vídeo que está começando agora. Para você que não me conhece, eu sou o Caio Maier, fotógrafo há quase 15 anos. Esse ano eu faço 14 anos de fotografia. No ano que vem, 2026, completamos 15 anos de carreira, 15 anos de trabalho com fotografia. Seja muito bem-vindo, quero te pedir para você considerar em se inscrever no nosso canal, deixar aquele like nesse vídeo, seu comentário e todo aquele protocolo que a gente precisa pedir para você, porque se a gente não pedir, vocês não fazem, que eu sei que vocês não fazem. Então, por favor, considerem estar junto com a gente aí, tá bom? Nós falaremos hoje sobre algo interessantíssimo, fazendo uma analogia sobre um prato feito de arroz, feijão, bife acebolado, ovo frito com gema mole e uma, quem sabe, pitadinha de salada, tá bom? Então fica com a gente aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito legal e vai agregar valor à sua vida e à sua carreira também. Bora lá! Ontem eu estava conversando com alguns alunos do Fotografia Essencial, que é o meu curso de fotografia básica, e eles relataram várias coisas e a gente consegue trocar muita ideia, né, em relação a essa dinâmica da fotografia. O curso tem uma proposta de formação básica de fotografia, então essas pessoas naturalmente estão aprendendo a fotografar. E aí ontem à noite eu deitei na cama e eu comecei a refletir. Não foi nenhuma conversa específica com um aluno, mas eu me recordei de uma conversa que eu tive mais ou menos uns 2 anos atrás com um rapaz, que naquela época eu via já que, poxa, o cara interessado em aprender, o cara interessado em entender sobre fotografia. E naquela ocasião ele me mandou mensagem perguntando se eu tinha mentoria para falar sobre as cores dele, para conseguir ajustar as cores, para conseguir fazer com que ele encaixasse a cor que ele queria dentro do trabalho dele. E assim, era uma conversa muito de cor pra lá, cor pra cá, cor pra lá, cor pra cá, porque a cor, porque isso, porque a edição, porque como que eu chego na edição da cor, como que eu faço isso, e agora. E papo vai, papo vem, e eu consegui perceber a seguinte situação. A hora que eu comecei a falar com ele sobre coisas mais básicas, sobre luz, sobre composição, sobre enquadramento, sobre sombra, sobre domínio da própria câmera no sentido de velocidade, abertura, ISO. A pergunta que eu fiz para ele, na verdade, eu falei, cara, como que você se sente quando você está em uma situação que você precisa dominar, precisa controlar todo o triângulo de exposição ali para que você tenha, então, a sua foto? Aí ele falou, triângulo de exposição? O que é triângulo de exposição? Eu falei, tá, pera lá, exposição, você sabe o que é? Ele, não sei o que é exposição. Triângulo de exposição, então, tá fora. Tá, mas você sabe o que é velocidade, abertura e ISO? Dele, sei, esse eu sei. Tá, e como é que é a tua dinâmica? Como que é a tua vivência com velocidade, abertura e ISO? Olha, Caio, às vezes eu preciso meio que recorrer ao automático, porque eu me bato um pouco ali naquelas situações e tudo mais. Eu falei, tá, pera lá, meu caro. Pera lá que agora a gente entrou num ponto que porventura você está precisando de coisas antes mesmo de chegar na própria cor. Por quê? Porque a partir do momento que você não consegue dominar o básico, velocidade, abertura e ISO. Essas 3 coisas juntos, esses 3 elementos, formam então o triângulo de exposição. Se você não sabe nem o que é exposição, quanto mais eu perguntar para você aonde você normalmente expõe a sua foto. Você que trabalha com pessoas, por exemplo, a exposição se faz com base em quê? Não tem nem como chegar nesse papo. Vocês entenderam? Então o que eu quero dizer com isso? Este rapaz, ele estava querendo conversar sobre o bife acebolado e o ovo frito com a gema mole antes de ter o arroz e o feijão daquele prato feito maravilhoso
muito bem temperado. Vocês entenderam onde que eu quero chegar? Você precisa inicialmente, por mais que você faça ali o seu arroz, o seu feijão, mas ele não tá ainda no jeito. Uma pessoa que está fotografando, uma pessoa que está ingressando em sua carreira, uma pessoa que está iniciando a sua jornada, não pode pular etapas, querer chegar já no bife acebolado e no ovo com gema mole, sem grudar na frigideira ainda. Você não consegue chegar nisso sem você ter um arroz e um feijão muito bem feito e muito bem temperado. Não tem como. Não há essa possibilidade. Você está deixando... você está aqui, você não está muito bem solidificado ainda nessa posição, você quer dar um salto e vir para esse outro lado aqui, sem ter essa ponte no meio para que você possa ir caminhando tranquilo. Não existe, não tem como. Porque aí você vai começar a bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça. Bater a cabeça no quê? Bater a cabeça em coisas que não vai entregar o resultado que você quer, como por exemplo, eu quero melhorar muito as minhas cores. Muito, muito, muito. Eu preciso adaptar a minha edição para que a minha cor fique surreal, para que a minha cor fique sensacional. Você não vai chegar nas suas cores se você não entender de luz, se você não entender de composição, de enquadramento, de sombra, se você não entender aonde está, com base em que você está expondo a sua foto, se você não dominar a sua câmera perfeitamente a ponto de te entregar uma fotografia que vai te conduzir à cor que você quer. Não tem como. E aí fica batendo a cabeça na edição. Porque a edição vai me dar a cor, a edição vai trazer a cor. Não vai trazer a cor. Tudo que você precisa de uma fotografia mora antes de você clicar ela. Tudo que você precisa mora antes de você clicar. Se você não der a devida atenção a essas coisas, você não vai chegar até o resultado que você almeja. Logo, nós não teremos então esse prato feito lindo, incrível, maravilhoso para que a gente possa degustar dele. A gente não vai ter um arroz bem feito, nem um feijão bem feito. Quem dirá um bife acebolado, macio, tranquilo e suculento? Quem dirá um ovo sem grudar na frigideira, com gema mole ainda? Saboroso. Quem sabe até uma pitada, uma salada, um pratinho separado, uma saladinha. Não vai chegar. Por quê? Porque não domina o básico. O básico precisa ser dominado na cabeça do fotógrafo. O arroz com feijão precisa ser extremamente bem feito. A câmera precisa ser uma extensão do braço da pessoa, que muitas vezes o ajuste que precisa ser feito é até uma como é que fala? Uma memória muscular, que você olha para a situação naturalmente você já está ajustando, entende? Não tem como a gente ter um bom trabalho, se tornar um grande fotógrafo, uma fotógrafa bacana, legal, que as pessoas olhem e admirem, sem ter esse conhecimento básico, sem ter propriedade, ter uma capacidade básica de entender a própria fotografia sólida. Às vezes as pessoas olham e falam assim, cara, imagina que você vai fotografar essa caneta, você marca texto aqui, vamos ver se foca. Vamos ver se foca. Não foca porque eu acho que tá no olho. Focou. Vamos ver que você tá fotografando esse marca-texto. Se eu falar para você, você acredita em mim que quando você vai fazer uma foto desse marca-texto, você não tá fotografando esse marca-texto? Você acredita em mim ou não? Se você não acredita em mim, é provável que você precise de um conhecimento básico. Agora, se você acredita em mim, pode ser que você já esteja num conhecimento melhor. Por quê? Porque essa caneta aqui, quando você vai fotografar ela, não necessariamente você está fotografando ela. Por quê? Porque você está fotografando de que forma que a luz se comporta sobre essa superfície aqui, então você tem a sua foto. Então, necessariamente, você não está fotografando só essa caneta aqui. Você não está fotografando ela, e sim a luz que está desenhando todo esse material aqui. Por isso, você precisa do básico. Por isso, a gente precisa entender que arroz com feijão muito bem feito, muito temperado, é necessariamente aquilo que nós precisamos antes de dar os próximos passos para terminar de montar o nosso prato feito. Antes de a gente chegar no bife, antes de a gente chegar na cebola, antes de a gente chegar no ovinho frito, a gente precisa base. A gente precisa estar muito bem embasado sobre aquilo que a gente faz. E lógico que para isso nasceu Fotografia Essencial. É por conta disso que esse curso existe. De tanto eu ouvir pessoas me solicitando, graças a Deus, durante toda a minha carreira eu sempre tive essa procura. Sempre as pessoas buscaram a minha opinião, buscaram a minha ajuda para alguma coisa, que eu pudesse ensiná-las ou que eu pudesse colaborar de alguma forma. Sempre tive, tanto é que essa vinda minha para o digital para compartilhar tudo isso aqui com vocês
é muito incentivo dessas pessoas também. Falar, cara, pô, você ajuda muito, você manda bem, você fala bem, você consegue, então por que você não faz? Então, muito dessa vinda minha pra cá é pra isso também. Entender que existem passos antes da vida das pessoas, da vida do fotógrafo, na vida da carreira das pessoas, que precisa estar embasado para chegar até onde ela quer. Porque às vezes sem essa base não vai chegar. E muito eu vejo na fotografia também, pessoas querendo chegar em determinado resultado, mas a parte da base não tem o conhecimento, a câmera não está dominada, não sabe qual que é a diferença das coisas, não sabe qual que é a diferença das lentes, qual que é a diferença das câmeras, não sabe o que precisa, não sabe que precisa de luz, não sabe que precisa de composição. E para isso nasceu o Fotografia Essencial. Ele vai te entregar todos esses conhecimentos, toda essa base para que você possa então aprender a fotografar de verdade. É para isso que esse curso nasceu. Esse curso ele não tem enrolação, mas ele também não é nada superficial. Até teve um colega que não é para ele, na verdade, esse curso, que ele já tem conhecimento mais avançado, que comentou, poxa, eu não gosto de aulas curtas. E esse curso, Fotografia Essencial, ele tem, sim, aulas curtas, mas também tem aulas longas. Se você precisa entender a fotografia de uma forma simples, direta, ao ponto, esse curso é um curso que foi feito pensando em você. É o curso que eu queria ter feito quando eu comecei, para que eu pudesse entender todas essas questões, todas esses elementos, o que eu preciso de forma básica para poder fotografar de verdade. E não ficar me batendo. E chegar lá na outra ponta, que é a edição, e não ficar me batendo mais ainda, tá bom? Então, hoje é dia 8 de maio de 2025 e eu estou abrindo oficialmente para todos o Fotografia Essencial. O link está na descrição, fique super à vontade para que você possa conhecer mais, possa entender do que a gente está falando aqui e aproveite esse conteúdo, que é um conteúdo que nós preparamos com muito carinho para que possa te ajudar a fazer o seu prato feito maravilhoso da fotografia, para que você possa ter um arroz muito bem temperado, um feijão bem temperado, um bife acebolado bem no ponto, bem suculento, e um ovo frito com gema mole para colocar em cima de tudo isso ainda, e um pratinho separado de salada. Pode ser? Fique à vontade para conhecer o Fotografia Essencial. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!